go, make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Olá galera, mais uma semana de aula, aquele abraço, professor Ebinho. A nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre estudo dos gases. É uma aula rápida, introdutória ao novo livro de vocês, tá ok? Então a gente vai tratar um pouquinho sobre um estado específico da matéria. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre dilatação dos sólidos, dilatação dos líquidos, e hoje nós vamos falar um pouco sobre gases, ok? Então bora entender como é que funcionam os gases, ok? Então, os gases, neném, eles possuem massa, tá? Então, o que vai acontecer aqui, tá? Professor, o gás tem massa? Tem, ele tem matéria. Só que as partículas dos gases, como eles têm uma fraca ligação, eles se afastam com muito mais facilidade. Então, aquilo que eu comentei na aula passada, o líquido e o gás, eles não têm forma definida. Eles tomam a forma do recipiente ao qual eles estão inseridos. Qual a diferença? O líquido, ele ocupa somente o volume fixo. O gás não. Ele sofre expansão. Então ele vai ocupar todo o local a qual ele foi inserido. Mas eu não entendi. Se eu pego um vasilhame de 2 litros e coloco nele 1 litro de gás, aquele 1 litro de gás ele vai se expandir até ocupar os 2 litros. Ou seja, ele não possui um volume definido. Ele vai ocupar todo o volume do local onde ele está. Justamente por quê? Porque ele sofre expansão, porque as suas moléculas têm uma fraca ligação, tá? Só que esses gases, eles podem sofrer algumas variações dependendo da pressão e da temperatura. Pessoal, como assim pressão e temperatura? Vamos lá. Eu posso pegar um gás e comprimi-lo. Quando eu comprimo o gás, eu estou diminuindo o volume dele. O volume fica menor. Então, o que eu já posso perceber? Que se o volume diminui, é porque a pressão aumentou. Se eu diminuir a pressão, o volume vai aumentar. Então, em um gás, pressão e volume são inversamente proporcionais. Se o volume aumenta, é porque a pressão diminuiu. Se o volume diminuir, é porque a pressão aumentou. E a temperatura também pode influenciar nisso. Mas como é que vai influenciar, professor? Com muita calma. Bora relembrar primeiro o que é a temperatura. A temperatura é o grau que mede a agitação das moléculas. Então toma cuidado. Quanto mais a molécula vibrar, maior a temperatura. Quando menos ela vibrar, menor a temperatura. No nosso estudo dos gases aqui, tá? Nós vamos trabalhar a temperatura no sistema internacional e nós já falamos sobre isso. No SI, a temperatura é dada em Kelvin. Então, quando nós formos usar as leis que regem os gases para fazer os cálculos, que é aquela parte que você mais gosta, te lembra, nós usaremos a temperatura em Kelvin, tá bem? Então vamos lá, entender um pouquinho. Pressão, tá? A pressão das partículas, tá, de um gás determina o que nós chamamos o volume dele. Então, aquilo que eu falei, aumentando a pressão, justamente também aumenta a temperatura, porém diminui o volume. E é por isso que numa panela de pressão, a temperatura dos alimentos fica muito mais alta. Então, o que eu já posso perceber aqui, professor, que na verdade a pressão e a temperatura são proporcionais. Se eu aumentar a pressão, a temperatura varia muito mais rápido. Quer ver? Pergunte para sua mãe. Se você colocar uma panelinha com água para ferver sem a tampa, ela demora mais. Mas se eu botar uma tampa na panela, a água ferve muito mais rápido. Por quê? Porque quando põe a tampa, eu aumento a pressão lá dentro. Tá certo? E no nosso caso aqui, a pressão ela pode ser dada em APM, pode ser dada em milímetro de mercúrio ou em Pascal. Normalmente ela vem em ATM, ok? Então aqui, volume.
O volume do recipiente é o local onde ele foi inserido. Normalmente o volume ele é dado ou em decímetro cúbico, que é o litro na verdade, mas pode vir metro cúbico, centímetro cúbico, mas normalmente é o litro, ok? Não confunda, litro não tem, pessoal, litro é de líquido, não tem nada a ver. Litro é volume, é um local onde o gás, o líquido ou até o sólido foi inserido, certo? E a temperatura, tá? Como nós já falamos, que é o grau de agitação das moléculas, ela pode vir em Celsius e Fahrenheit. Apareceu, neguinho, Celsius e Fahrenheit, transforma para Kelvin, tá? Então aqui eu tenho a foto do nosso grande amigo William Thomson. Professor, quem foi William Thomson? Lord Kelvin, que você usa a escala dele. Então, vamos lá. O gás ideal, pessoal, é aquele que tem colisões perfeitas. Porque nós sabemos que as moléculas do gás, as partículas, podem colidirem e essa colisão pode até gerar energia. Mas, no nosso caso, nós não vamos apresentar isso aí. Um gás ideal, nós não vamos levar em conta as colisões dele. E isso aqui, olha, velho. Quando você, às vezes, foi com seu pai, lá no posto de gasolina, tem um aparelho chamado de calibrador. O que é o calibrador? Para inserir ar nos pneus. E aqueles números que aparecem na máquina é a pressão. Então, quando você calibra o pneu, você está calibrando a pressão lá dentro. O tanto que o gás foi comprimido dentro da câmara do pneu. Correto? Aplicação do dia a dia. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Temperatura, Kelvin, pressão, ATM e volume em litros. Então, cuidado para essas três unidades que nós vamos utilizar muito nas nossas questões. Cuidado para uma coisa. Quando o gás muda de temperatura, muda de pressão, muda de volume, tá? Nós dizemos que ele sofreu uma transformação. E essa transformação ela pode ter três características. Uma, isocórica. A palavra iso quer dizer igual, constante, uma coisa que não muda. Então, isocórica é porque não mudou o volume. O gás mudou de temperatura, mudou de pressão, mas o volume continuou o mesmo. Então, sempre que se falar em isocórica, ocorreu uma transformação, mas o volume se manteve o mesmo. Pode vir também, e aqui um exemplo, né? Que eu falei de temperatura e pressão. Temperatura e pressão são proporcionais. Então, quando você aperta um spray, ou de desodorante, ou daquele mata-mosquito, quando está acabando o spray, você vê que começa a ficar gelado lá dentro. É porque quando está acabando o gás, está diminuindo a pressão. Diminui a pressão, também diminui a temperatura. Panela de pressão é inversa. Eu aumento a pressão, aumenta a temperatura. No spray, está acabando ele, diminui a pressão, diminuiu a temperatura. Ok? Isotérmica. O gás transformou, mas manteve a mesma temperatura. Mudou a pressão, mudou o volume, mas a temperatura foi a mesma. Tá? E a transformação isobárica é quando o gás muda a temperatura, muda o seu volume, mas a pressão se mantém a mesma. Então não esquece, isotérmica, mesma temperatura, isobárica, mesma pressão, isocórica, mesmo volume. Professor, mas aonde eu vou aplicar cada uma dessas coisas? Isso nós veremos no nosso próximo encontro. Hoje foi só uma aula introdutória. Na próxima aula nós veremos os cálculos. Então, na próxima aula, prepare a canetinha para fazer aqueles exercícios. Então, aquele abraço e até a próxima.